Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Solange do Sossô Bordados e Ateliê e hoje nós vamos aprender a fazer este lindo saco, na minha região conhecido como saco porta-bebê ou saco de dormir. Em algumas regiões é conhecido como casulo. E hoje nós vamos aprender esse modelo que tem zíper, tá? Atendendo a pedido de algumas inscritas do canal. No canal já tem com botões e tem um viés por dentro. Esse não tem, ó. Esse ele é todo embutido a costura, tá? Tem que tirar umas linhas ainda aqui. E é isso. E espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, se inscrevam, curtam, compartilhem, tá? E assim que possível eu estarei gravando mais vídeos. Eu dei uma sumidinha do canal, porque eu estou com bastante encomenda, e como eu falei nos vídeos anteriores, as minhas crianças estão em casa, então assim fica difícil para conseguir costurar, cuidar da casa e das crianças. Mas quem é mãe sabe como que é, né? Então, espero que vocês gostem do vídeo e já deixem aquele like. E se tiver sugestões de vídeos e eu podendo fazer, ou se eu souber fazer, deixe em comentários, que assim que possível eu tentarei fazer. Então, pessoal, vamos ao vídeo então. Olha só, eu cortei aqui no tecido principal e no forro e na manta acrílica, tá? Essa manta aqui não é a manta R1, R2, ela não tem cola. Essa manta é aquela que a gente usa para fazer edredom, tá? Então, tá aqui, ó, a manta acrílica, eu uso a de gramatura 100, que eu não gosto dela muito grossa. E eu cortei nas medidas de 80 de largura por 70 de altura. E aqui os meus tecidos também. Esse daqui vai ser o forro no poá e esse daqui vai ser o tecido principal. Também tem 80 por 70. 80 no caso vai ser a largura e 70 vai ser a altura. E na mesma medida vamos usar o zíper, tá? Esse zíper aqui eu compro ele em metro, tá? Assim, eu compro ele em metro. E aí, esses são os materiais que vamos precisar. Eu vou colocar um babadinho na beirada, mas aí depois eu falo pra vocês o tamanho. No tecido principal e no forro, a gente vai pegar aqui, ó, na parte que é onde tem 80, que no caso é 80 de largura, a gente vai arredondar. E assim, tem pessoas que no outro vídeo que eu fiz não entenderam, não sei, o outro modelo. Aqui, ó, eu vou arredondar com alguma coisa redonda. Eu tenho a régua, porém eu vou usar isso daqui pra vocês verem que qualquer coisa redonda dá pra fazer. Vocês vão colocar na ponta do tecido aqui, ó. Deixa eu tirar essa manta daqui. Aí vocês vão colocar aqui na ponta do tecido aqui, ó. Alinhar certinho, tá? Assim. Vocês vão colocar aqui, ó. Tem que pegar o canto, a circunferência. Aí, vocês vão passar um risco de caneta e cortar. Vocês vão fazer isso no tecido principal e no forro, tá? Eu vou fazer e depois eu mostro pra vocês. Na manta não precisa fazer. Por quê? Porque a gente vai fazer no tecido principal e depois a gente vai costurar o tecido principal em cima da manta. Aí depois a gente vai refilar e aí fica certinho. Então, gente, e sobre esse círculo aqui, olha, é uma guirlanda, tá? Isso daqui eu comprei pra montar uma guirlanda no Natal pra mim, mas faz uns 3 anos. Até hoje eu não consegui montar. Quem sabe esse ano eu consiga, né? Eu não sei se vocês também são assim. Eu geralmente eu faço pros outros, mas eu mesmo quase não tenho nada, porque eu não tenho tempo de fazer. E é isso, pessoal. Eu já vou começar aqui, daí eu já mostro pra vocês o passo a passo de como que vai ser. Alguns lugares chama de casulo, aqui na minha região chama saco porta-bebê, tem gente que chama saco de dormir, então eu não sei qual é o nome aí na região de vocês. Já comenta embaixo no vídeo falando como é conhecido.
Esse vai ser o modelo de zíper, atendendo a pedido de uma inscrita do canal, tá? Então, pessoal, eu já arredondei, tá? Ó, olha pra vocês verem, eu arredondei só na parte de cima. A parte de baixo tá normal, tá? E agora eu vou pegar o tecido principal e eu vou fixar ele na manta. Então, pessoal, eu costurei, ó. Como vocês podem ver. Aqui tá costurado, ó. Aí aqui é onde eu arredondei. Agora eu vou cortar, vou refilar. E depois eu já venho colocando babadinho aqui. Então, olha, eu já refilei, ó. Como eu falei pra vocês que eu ia refilar, já refilei. Tá aqui, tá? E aí, pra fazer o babado, eu resolvi cortar 8 centímetros, ó. Uma faixa de 8 centímetros pelo comprimento do tecido, que é 1,50 de largura. E eu vou dobrar o meio, assim, ó, vou dobrar o meio e vou fazer as preguinhas. Aí, gente, já vou falar, vou começar a colocar do lado direito, tá? E aqui em cima, aqui, ó, eu vou começar no embaixo e vou até o outro lado, até mais ou menos uns 2 dedos abaixo do arredondado. Aqui, ó, do arredondado, vou colocar assim, ó, do outro lado. Eu vou começar embaixo, vou dar a volta, depois eu mostro pra vocês. Ó, meninas, ó, tô aqui fazendo as preguinhas, ó, dobro o tecido no meio, na parte direita, vem fazendo. A minha distância que eu dou a preguinha é, tipo, aqui embaixo, aqui do pezinho, eu dou mais esse espaço aqui, ó, eu conto mais ou menos esse espaço. Terminou lá, aí eu venho aqui e já dobro, ó. Aí já fica todos com o mesmo tamanho, ó. Com a mesma distância, ó. Só aqui no canto, que aí precisa colocar um pouquinho mais pra fazer a curvinha, ó. Aí quando desvirar ela vai ficar assim. Essa peça é uma peça muito vendável aqui na minha região. Então, pessoal, eu já costurei, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Tá todo costuradinho, ó. Aí eu costurei igual eu falei, o direito, no direito, ó. Passei uma costura aqui em toda a volta, tá? Aí em cima eu costurei só um pedacinho. Vou passar um pouquinho, meninas, vou tirar vocês daqui. Aqui eu costurei só até aqui em cima. E aqui, ó, eu fiz uma curvinha, ó, pra sair com o babado pra cá. Agora, nós vamos pegar o nosso zíper que está aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui vocês. Nós vamos pegar o nosso zíper. Aqui eu uso em metro, mas vocês podem usar o qual vocês achar na cidade de vocês. Lembrando que a medida do saco eu falei que era 70 por 80. Se vocês achar que fica muito comprido, vocês podem diminuir um pouquinho o tamanho. O meu aqui, eu acabei tirando um pedaço, porque tava com um pedacinho de... que tava com uma estragadinha no meu tecido e eu não percebi. Então, eu acabei tirando 6 centímetros. Então, no caso, o meu ficou com 60, tava com 75, mais ou menos, porque sempre passa um pouquinho. Ficou com 68, mas depois eu passo a medida final. Aí, nós vamos colocar o zíper, gente, com o dentinho, ó, aqui é o dentinho, virado pra baixo, tá, gente? Vai ficar assim. Aí, nós vamos passar uma costura toda a volta. Eu vou, se vocês não tiver prática, pode alfinetar ou colocar o clipe, o que vocês acharem melhor, tá? Aí eu vou passar o zíper e mostro pra vocês como que vai ficar. Então, pessoal, já coloquei o zíper, ó, tá aqui, tá? Igual eu falei pra vocês, ó. Tá dos dois lados. Aí, em cima, eu coloquei até onde começou o arredondado de um lado. E do outro lado, eu coloquei na volta toda. Agora, gente, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o forro por cima. E vamos costurar ele aqui em cima do zíper. Vamos pegar a parte arredondada, colocar junto com a parte arredondada, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui, vamos alfinetar e vamos costurar apenas as laterais,
tá? A princípio vai ser as laterais. Então, como eu falei pra vocês, eu já coloquei, tá? O forro aqui, ó. Sobrou esse pedaço. Lembra que eu falei pra vocês que eu tive que tirar um pedaço que tava com defeito? Então, ó, eu acabei esquecendo. Agora eu tenho que refilar aqui. Daí, coloquei o forro, ó. Passei só uma costura. Agora, a gente vai retirar esse excesso. Dar uns piquezinhos aqui na volta, mas tomando cuidado pra não cortar a costura, tá? E aí, vamos desvirar. E aí, eu vou ensinar vocês como que a gente vai fechar o saco. Então, hoje, pessoal, eu desvirei ele, tá? Mas a gente vai virar ele depois novamente, ó. Tá aqui, ó. Desvirei ele, que é o lado direito do forro e direito do tecido. Aí aqui, pessoal, ó, eu cortei um pedacinho aqui do zíper e agora nós vamos passar o cursor, tá? Aqui, ó, esse pedacinho que eu cortei é pra facilitar na hora de colocar o cursor. Aqui tá certinho. Então, vamos colocar o cursor. Então, como eu falei pra vocês, ó, eu virei. Aí, aqui tá o forro. E aqui tá a parte principal, ó, tá? Do avesso. Aí, a gente vai dobrar, marcar o meio, que tá aqui, do tecido principal e do forro, tá? Tá aqui, ó, o piquezinho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui, ó. A gente vai pegar aqui, ó, com o zíper fechado. Aqui a gente vai pegar o meio, que a gente marcou aqui o pique, vai colocar aqui no meio do zíper, tá? E aí, a gente vai prender com um clipezinho, tá? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa no tecido principal. A gente vai pegar o piquezinho e vai colocar no meio do zíper também. E aí, eu já vou explicar pra vocês que depois eu já mostro pronto. Aí, nós vamos passar uma costura, fechando o forro e o tecido principal. Nós vamos passar a costura fechando e depois vamos desvirar. Essa forma aqui que a gente vai fazer é pra não ficar, não precisar colocar aquele viés, tá? E aí fica um acabamento perfeito. Então, eu vou costurar e já mostro pra vocês como que vai ficar, ó. Então, pessoal, já passei a costura aqui, ó, como vocês podem ver. Aqui no zíper, pra ficar bem forte, eu gosto de dar um retrocesso, tá? Aí, as costuras ficou assim. Aí, nós vamos refilar, tá? Um pouquinho, cortar o cantinho assim, ó. Pra quando a gente desvirar, não ficar aquele caroço duro, ó. Aí, a gente corta aqui, ó. Tomando cuidado pra não cortar a costura, tá? E a gente vai refilar aqui, ó. Tirar os excessos, eu vou tirar. E aí, a gente vai desvirar. Gente, então, nosso saquinho ficou pronto, ó. Já desvirei ele. Daí, esse buraco que ficou aqui em cima, a gente vai passar um pesponto aqui, ó, em toda a volta aqui em cima. E aí, vai fechando esse buraco aqui, ó, com a costurinha de pesponto. É um saco, assim, aqui, como eu falei, é muito vendável. Aqui é super prático de fazer, ó. E o resultado dele é esse daqui, gente, ó. Aí, se vocês quiserem ver as minhas peças no Instagram, é só seguir. Sempre embaixo, abaixo do vídeo, da descrição do vídeo, tem o endereço das minhas redes sociais, tá? Então, o saco ficou assim, só tá faltando agora eu fechar o buraco. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? De mais esse passo a passo. E, se possível, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá?